Olá, paz e bem. Estamos no Fé e Razão para fazer essa reflexão. O evangelho deste domingo, Mateus capítulo 10, versículos 26 ao 33, faz eco ao convite que Jesus dirige aos seus discípulos para que não tenham medo. Sejam fortes e confiantes diante dos desafios da vida, alertando-os para as adversidades que os esperam. Com base nisso, eu tenho notado que a nossa fé tem se tornado bem maniqueísta nos últimos tempos. Se você sabe o que eu estou falando, fica a dica. O maniqueísmo é uma doutrina religiosa e filosófica do século III, depois de Cristo, fundada pelo profeta persa Mani, ou Maniqueu. Centraliza-se no dualismo radical, dividindo o universo em dois princípios opostos e irreconciliáveis: o bem, a luz, e o mal, as trevas. Na sua visão, a alma é pura, e o corpo material é intrinsecamente mau. O maniqueísmo e a fé católica são doutrinas teologicamente opostas, e a Igreja Católica a considera uma heresia e condena os seus princípios fundamentais. Também no protestantismo e o maniqueísmo são sistemas de crença historicamente distintos e, em sua essência, teologicamente incompatíveis. Tio Cláudio também é cultura. Hoje em dia, a palavra é usada figurativamente para descrever posturas ou pensamentos simplistas, onde pessoas, ideias ou situações são classificadas estritamente como boas ou más, ignorando nuances e complexidades. Quando crianças, nós somos educados nessa doutrina. Nos clássicos infantis, vilões puros e sem redenção são essenciais para ajudar as crianças a compreenderem a moralidade, a superação de obstáculos e a lidar com o medo de forma lúdica. Nos clássicos da Disney, os vilões personificam essa maldade pura, sem tons de cinza. Eles são movidos por inveja, ganância ou pura crueldade, servindo para destacar a pureza dos heróis. Falta de justificativa. A maldade é uma característica inerente à essência do personagem, não o resultado de um trauma ou contexto social. Contraste visual. Vilões costumam ser desenhados com cores frias ou escuras, rostos angulosos e expressões exageradas, em oposição aos tons quentes e traços suaves dos mocinhos. Exemplos marcantes: personagens como a Rainha Má, Branca de Neve, Malévola, a Bela Adormecida e Scar, o Rei Leão, não buscam redenção. Eles abraçam seu papel como arquétipos da ruína. Será que os personagens infantis têm que ser sempre maniqueístas? Não. Um exemplo disso é Magneto. Eric Lehnsherr, dos X-Men, subverte completamente o maniqueísmo, a divisão rígida entre o bem absoluto e o mal absoluto. Ele não é um vilão clássico que busca a destruição por pura maldade. Ele atua como um anti-herói ou antagonista complexo, como um líder mutante revolucionário ou terrorista extremista, dependendo da perspectiva, cujas ações extremas são motivadas pelo trauma e pelo desejo de proteger os mutantes. Ele tem frases marcantes como: pense diferente, ame diferente, tenha a pele diferente e será punido. A Yubaba, de A Viagem de Chihiro, não é uma vilã maniqueísta clássica. A obra de Hayao Miyazaki foge do bem contra o mal absoluto. A bruxa é a grande antagonista, mas possui nuances, sentimentos genuínos e representa o sistema capitalista predatório misturado com o folclore japonês. Yubaba é firme, mas justa dentro de suas próprias regras. Quando a protagonista Chihiro consegue superá-las ou se provar, a bruxa honra sua palavra e permite que ela tente salvar seus pais. A Bíblia não é maniqueísta. Ela apresenta uma visão complexa, onde figuras centrais do povo escolhido cometem pecados graves. O rei Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e assassinato. Moisés, o grande libertador, teve acessos de raiva e desobedeceu a Deus. Mas apesar disso, o povo cristão brasileiro vem se tornando cada vez mais maniqueísta. Acreditar que tudo de bom que acontece vem do seu lado e tudo de ruim é culpa de forças externas ou pessoas más. Isso faz tanto sentido como acreditar que cruzar com um gato preto ou quebrar um espelho atrai o mal, enquanto bater na madeira atrai a sorte. Outro exemplo: enxergar o próprio grupo político, social ou religioso como 100% justo e o lado oposto como 100% corrupto ou nocivo. A política maniqueísta é a aplicação de um pensamento dualista e simplista, que divide o cenário político em uma batalha entre o bem absoluto e o mal absoluto. Nessa visão, o próprio grupo é considerado infalível e virtuoso,
enquanto o adversário é demonizado e visto como inimigo ilegítimo. A narrativa se baseia em idealizar o próprio lado e demonizar o oponente, deixando pouco ou nenhum espaço para nuances ou contradições. Dentro do grupo, há o reforço contínuo das próprias crenças e um forte viés de confirmação. Quem pensa diferente é visto não apenas como alguém com outra opinião, mas como uma ameaça. Como diria Magneto: pense diferente, ame diferente, tenha a pele diferente e será punido. No Brasil de uns tempos para cá, há sempre um guru, um vidente, um mito enviado para transmitir o conhecimento gnose e despertar a consciência com meias verdades. Esses líderes de seitas costumam ser indivíduos extremamente carismáticos, narcisistas e autoritários. Eles se posicionam como figuras infalíveis e exigem lealdade absoluta, usando táticas de que manipulam seguidores para obter controle financeiro, psicológico ou até pasmem sexual. Demonstram grandiosidade, falta de empatia e exigem adoração constante. Não toleram críticas ou ser contrariados. Por isso promovem a ideia de que o mundo exterior é corrompido ou perigoso, isolando o grupo para evitar questionamentos. Pregando que o estar dentro do grupo é espiritual, é intrinsecamente bom, e estar fora do grupo, a matéria é má, propondo uma luta constante entre ambos. Eles criam o medo onde você acredita e foca na concretização de um cenário negativo. O medo é amplamente considerado o oposto da fé. Enquanto a fé nos impulsiona a confiar no invisível e seguir em frente apesar das incertezas, o medo paralisa a mente com cenários de derrota e ansiedade sobre o futuro. Por isso, no Brasil, o é frequentemente apontado como o mais ansioso do mundo. Pesquisas recentes revelam que cerca de 9,3% a 26,8% da população brasileira convive com algum grau de ansiedade patológica, o que equivale a mais de 18 milhões de pessoas. Jesus exorta-os insistentemente a não terem medo. O medo é um dos piores inimigos da nossa vida cristã. Jesus exorta: não receeis, não tenhais medo. E Jesus descreve 3 situações concretas que eles enfrentarão. São como as 3 tentações: edulcorar o evangelho, diluí-lo. Segunda, a perseguição. E terceira, o sentimento de que Deus nos deixou sozinhos. Jesus também sofreu esta provação no Jardim das Oliveiras e na cruz. Pai, por que me abandonaste? Diz Jesus. Por vezes sentimos esta aridez espiritual. Não devemos ter medo dela. O Pai cuida de nós, porque o nosso valor é grande aos seus olhos. O importante é a franqueza, a coragem do testemunho de fé, reconhecer Jesus diante dos homens e ir em frente praticando o bem. Papa Francisco, Ângelus de 21 de junho de 2020. Fique com essas palavras e reflita sobre sua fé, paz e bem, e até a próxima. Amém.